Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre algo bastante importante que eu penso que vocês vão despertar sim ou sim. Ok? Vamos tentar despertar essa mente que está meio adormecida, mas antes tenho que vos dizer, antes de vocês verem este vídeo, por favor, leiam a descrição do vídeo. Ok? Para que vocês não percam o vosso tempo a ouvir aqui uma pessoa que vai falar coisas que realmente vocês não vão concordar ou simplesmente não vos interessam. Ok? Muito bem, uma vez dito isto, vamos ao que interessa, que tem a ver com uma informação. Vamos tentar, quer dizer, eu vou tentar aqui, de certa maneira, aprofundar vários pontos de vista para que vocês que estão aí desse lado, vocês despertem de uma vez por todas. Porque uma das dificuldades que as pessoas, ou melhor dizendo, uma das travas que impede as pessoas de despertar é que as pessoas não pensam. As pessoas não refletem. Quer dizer, elas pensam para aquilo que necessitam, não é? Pensam para o trabalho, pensam para a saúde, pensam sempre para o de fora, para as suas necessidades, para os seus assuntos diários, mas não pensam para dentro, não pensam em outros assuntos que realmente vos vai fazer o clique, né? Aquele clique que vai dizer assim, uau, vou pôr em dúvida a minha existência, a minha realidade. E é isto que eu vou falar hoje aqui, a ver se as pessoas despertam de uma vez por todas ou simplesmente são NPCs. Então, primeira coisa que eu tenho que vos dizer, que vocês vão ficar um bocadinho assim, este gajo não bate bem, todos nós somos NPCs. Personagens controlados por computador. Evidentemente, isto aqui é algo utilizado para os personagens que estão dentro de um jogo, não é? E é controlado pela própria IA do jogo, pelo computador, pelo computador, sim, pelo código, não é? Pelas instruções que tem lá. Só que, se nós olharmos para nós também vemos que nós somos NPCs. Evidentemente, este é um NPC que tem aqui um computador aqui em cima, ele vai aprendendo, ele vai se adaptando ao mundo, ele vai fazendo, vai tomando decisões conforme vai encontrando obstáculos ou vai se dirigindo para aquilo que ele quer atingir, os seus objetivos, né, as suas necessidades. E depois temos outra coisa, é que este NPC tem um corpo emocional e tem um corpo mental. Então este NPC não é só algo vazio, né? Como algo sem emoção, sem pensamentos. Ele tem todo este conjunto que faz dele o que ele é, que é um NPC. Só que está em jogo outra coisa, a consciência. É claro que temos o ego, o NPC tem um ego, como todos nós temos o ego, por isso é que eu digo que todos nós somos NPCs, ok? Porque nós somos controlados, ou somos, de certa maneira, sim, controlados, ou manipulados por este avatar, porque este avatar tem o corpo emocional e tem o corpo mental. Então, nós estamos sempre, de certa maneira, conectados a este mundo através das emoções e através dos pensamentos. Certo? Então, os NPCs têm todos nós, todos os que estão aqui, todos. Em maior ou menor grau, sentimos de uma maneira ou de outra perante as situações que vamos acontecendo aqui no nosso dia a dia ou no mundo. Certo? Então, de certa maneira, nós somos NPCs. O que é que nos diferencia um dos outros? É que uns são mais conscientes
e outros menos conscientes daquilo que eles são. E existe outra coisa que tem a ver com a consciência. A consciência, os vários graus de consciência. E aí é que não dá para diferenciar se realmente existem os NPCs, que são simplesmente NPCs, com as suas emoções e os seus pensamentos e com o seu ego. E existem os outros NPCs, que somos, pode ser eu ou como não, portanto, isto aqui nem vem ao caso, que se consegue conectar à sua consciência, ao seu ser superior. Certo? E aqui existem muitas variáveis que podemos dizer que pode haver NPCs que são controlados por entidades negativas do baixo astral, que eu sei que existem, mas fica aí, se vocês ainda não tiveram o encontro com este tipo de experiências, vocês metam aí uma interrogação e depois vocês pesquisem melhor, né? Pesquisem através da magia negra, ela é estudando um bocadinho a Umbanda, etc, etc. Tentem ir por aí para ver se existe alguma coisa errada ou não em relação à possessão de certas entidades em avatares como o ser humano. Então, claro que temos várias variáveis, certo? Então, existem seres como nós, que são NPCs, que podem ser controlados pela nossa, de modo automático, NPC total, ok? Somos NPCs totais, ou nós saímos desse estado de adormecimento e conseguimos nos conectar à nossa consciência superior. Então deixamos de ser um NPC que está no automático, que vive a vida no automático. Não quer dizer que tenha que ser mau, não quer dizer que tenha que ser bom, simplesmente vive a vida tal para aquilo que ele está destinado aqui neste mundo a reagir, a manifestar-se. Mas quando nós nos conectamos a nosso eu superior, damos-nos de conta que nós, ok, somos NPCs, estamos, infelizmente, somos controlados pelas nossas emoções, entre aspas, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, até que a nossa consciência superior começa a tomar conta. A dizer assim, cuidado, não faças isso, nós não somos isto. Começamos a pensar mais de quem nós somos realmente, para onde é que nós vamos, o que é que nós estamos aqui a fazer. Já começamos a fazer-nos umas perguntas um bocado incómodas para este ego que está aqui, para este ser. Quando ele está totalmente vazio, ele ainda não é consciente de quem ele é. Então, quando ele começa a despertar, começa-se a conectar ao seu ser superior. E o seu ser superior, infelizmente, pela minha experiência, o nosso ser superior não sabe que está aqui. Não sabe. Existe um véu de esquecimento total, um véu de desconexão. Quando, pelo menos, é tão pequeno, em muitas pessoas é tão pequeno, é tão fino esse véu não é? Essa ligação ao teu ser superior, que não dá para tu o sentires. Nem ele dá para ele saber que tu estás aqui. Então, existe aí um obstáculo bastante grande para que exista essa conexão. Né? Para que tu, né, comeces a ver este mundo tal como ele é. Evidentemente, este mundo não... Este mundo está de uma maneira estruturado, não é? Este metaverso, este simulador, ou esta realidade, conforme vocês queiram chamar, não interessa. Depende do teu estado de consciência, tu vais chamar disto de uma maneira ou de outra. Eu digo que isto é um metaverso. Outras pessoas podem pensar o que quiserem, não é? Depende da realidade, da vossa realidade. Então, evidentemente, tu quando começas a ver isto de uma maneira
mais, mais consciente, começas a ver que aqui há algumas coisas erradas. E aqui, eu, depois de fazer esta pequena introdução, para que vocês entendam mais ou menos para onde é que vão os tiros, e é aqui que vocês podem dizer assim, vou-me embora do vídeo, porque isto não me interessa, perfeito, parabéns, ou continuas e vais ouvir aquilo que eu tenho para dizer, se tu que estás aí desse lado queres despertar ou não. Ou melhor dizendo, a ver se começas a ver o mundo de outra maneira. Eu ainda não trabalhei muito bem esta informação, mas há bocado estava ali no sofá e comecei a pensar um bocadinho sobre isto. Ou melhor dizendo, já há uns dias que, não sei, há alguma coisa aqui errada que me está a levar para este tipo de assunto, a pensar desta maneira. E hoje, então, eu decidi, olha, antes de que isto vá embora, eu venho aqui e vou contar. Fica aqui no meu canal do YouTube, para quem quiser ver, para aqueles que algum dia, se alguma vez alguém ver este vídeo, ter este tipo de informação. Como eu já vos disse, somos meia dúzia de gatos, como eu digo sempre nos meus vídeos, somos uma dúzia de gatos pingados. Realmente estamos, pelo menos neste caminho que eu estou a seguir, porque cada um segue o seu caminho, ou cada um segue dentro das suas realidades, e nós vemos que existem alguns NPCs que seguem, que têm umas ideias totalmente diferentes das minhas, como a ideia de ir para a quinta D e da elevação espiritual. Eu já vos disse que isso não existe, mas isso, para vocês atingirem este grau de conhecimento, ou este grau de consciência, quando vocês verem que isto nada existe, só aí é que vocês vão entender o que eu estou a dizer. Quando eu digo que não existe a espiritualidade, é preciso ter um grau de consciência, eu penso, bastante elevado, bastante expandido, para tu chegares a esse estado. É um bocadinho, é meter um bocadinho de esforço, e talvez algum dia tu possivelmente vais chegar lá. Então, e aqui eu vou-vos contar uma história, porque isto tudo está conectado. Tudo o que eu vou dizer neste vídeo está tudo conectado. Houve uma vez que eu ouvi uma história, e eu acho que já contei aqui, não tenho a certeza, de uma pessoa que começou a canalizar com Deus. Sim, ele começou a canalizar com Deus, ou com o anjo, ou com a Virgem Maria, já não me recordo muito bem. E foi numa altura em que eu estava a pesquisar sobre os parásitos que nós temos, certo? Os fungos que nós temos na cabeça ou no corpo, que eles crescem dentro de nós e que, de maneira direta e indireta, eles nos controlam. Né? Controlam nossas emoções, os nossos desejos. Isso é um tabu. Isso pouca gente sabe. Né? Os parásitos, até mesmo eles, nos podem levar ao... Né? Eu não vou dizer essa palavra porque isso aí é bastante forte, né? Mas a gente ir para o outro lado. Então, existem parásitos que têm um total controle. Normalmente os parásitos não matam a vítima, mas há outros que levam a pessoa ao extremo até que realmente cometem esse crime contra eles próprios. Mas o que eu vou dizer é que essa pessoa, vou continuar, aquela pessoa, de um dia para o outro, não, quer dizer, isto não é de um dia para o outro, mas naquele dia começou a ter umas visões de Deus, ou do anjos, ou do arcanjo, ou da Virgem Maria, a dizer que vai para salvar o mundo, coisas muito bonitas, a sério, coisas espetaculares. Ela começou até dele para escrever, e para que também tinha uma mensagem para todas as pessoas. E é verdade, aquilo começou, aqui os parentes começaram a ficar preocupados com a situação, e pronto, até que chegou um dia, depois dessa suposta paranoia, ou descoberta, ou despertar espiritual que essa pessoa teve, aquilo começou a perturbar também os familiares, e decidiram levar ao médico. Os médicos fizeram um montão de baterias de exames e não descobriram nada.
houve mais problemas, ela continuou assim, chegou a um ponto que, pronto, já começa a ser o exagero, né? Até que um dia, não sei, agora não sei, já não me recordo muito bem, tenho pena por não estar a recordar muito bem esta história. Real. Levaram a uma nutricionista. Só que não era uma nutricionista normal, né? Essas que, normais, prontos. Era uma pessoa que também estava especializada em parásitos, em fungos. E começou a ver que poderia ser, porque ela sabia que existem este tipo de parásitos e fungos que fazem este tipo de paranoias, que criam este tipo de visões, e deu-lhe uma dieta alcalina, acho que era uma dieta alcalina, ou outra coisa qualquer, ela deu-lhe ali qualquer coisa, durante X de tempo, até que, até que realmente tudo foi. Eu acho que fizeram um exame para ver se tinha fungos na cabeça. E eu acho que descobriram que tinham. E então aí é que fizeram um tratamento. E depois de ter feito esse tratamento, desapareceu essas visões. Então, meus amigos, muitas dessas pessoas que andam aí com essas visões, com essas alucinações, com esses contactos extraterrestres com seres do outro mundo, etc. Pode ser que muitos deles estejam totalmente parasitados com fungos ou com parásitos? Sim, sim. Que as palavras são bonitas? Sim. Como é que isso acontece? Oh, meus amigos, isto aqui é um computador é um supercomputador. Hã? Isto aqui, há coisas que a gente não sabe. Ainda para mais conectado à glândula pineal. Hã? Pá, se nós conseguimos emular este mundo, este computador consegue emular este mundo, o emular é, né, simplesmente descodificar este mundo. Tu consegues vê-lo, ele está a emular este mundo. E isto é algo que as pessoas não entendem. Não entendem que é o nosso computador que está aqui em cima que está a emular este mundo. Depois, uma vez que a nossa consciência, uma vez que nós estamos cá dentro, né? Uma vez que a alma está cá dentro, a alma começa a sentir tudo, já começa a ser através das emoções e através dos pensamentos, né? Do corpo mental. Então aí é que se dá o que se dá. Sem a alma, nós éramos totalmente NPCs. Sem alma, nós somos totalmente NPCs. E aí era mesmo básico dos básicos. Hã? Agora com a alma, já é o assunto muda totalmente. Agora, só que depois existe a conexão à nossa consciência superior. Aí já é outro assunto. Então, já vemos que aqui existe, neste mundo, existe muita informação que nós precisamos saber para não cairmos em muitas trampas, né? Porque nós temos de ser conscientes. Mas eu vou. Isto dá para muitos assuntos, muitas variantes, e eu agora já me estou a perder. Porque eu quero falar de algo para que vocês despertem mesmo. Se vocês não despertarem, sinto muito, ou vocês têm uma consciência muito básica, muito baixa. Eu também já fui assim, eu também já tive nessa consciência muito básica, onde tive que acreditar em muitas coisas, eu estava a seguir toda a gente, né? É como, a sério, nós quando começamos a caminhar no princípio, nós também somos totalmente NPCs, quer dizer, cometemos muitos erros, agimos como NPCs. E é disto que eu quero falar. Primeiro eu quero que tu pegues numa caneta e num papel. Depois, no final do vídeo, tu vais escrever isto. Tu vais começar a fazer uma análise daquilo que tu viveste na tua vida. Como é que eram os teus pais? A tua mãe, o teu pai, como é que eles te trataram? Se te trataram bem, se te trataram mal, te agrediram verbalmente, fisicamente, como é que eram os castigos,
como é que tu estavas de saúde, em que se tu viveste na pobreza, se foste abusada, e eu digo abusada, eu digo eh, mobbing nas escolas, com os teus amigos, se foste abusada também sexualmente, verbalmente, etc, etc, etc. Quais foram o sofrimento que tu viveste na tua vida, seja ele qual for, em que situações, que decisões tu tomaste que realmente destruiu a tua vida, se nasceste com pais ou sem pais, se foste dado em adoção, se nasceste deficiente, se tiveste um acidente e agora já não tens uma perna ou um braço, se o teu pai morreu cedo ou a tua mãe, se os teus irmãos te fazem a vida negra, se algum familiar é extremamente ruim, como podem ser os avós, que fazem a vida negra, fazem-te a vida negra, se alguém te roubou, alguém te, sei lá eu, te enganou ou roubou a tua casa, os teus terrenos, o trabalho, se tiveste que trabalhar em trabalhos duros, onde não tinhas descanso, ou onde quase não tinhas dinheiro para pagar as tuas contas, que vivestes em um quarto sem condições nenhumas, se viveste numa barraca, se tiveste constantemente doenças, se fostes traído, se foste tu que traíste, se tu roubastes, se foste tu também que fizeste estas coisas. Eu quero que tu escrevas isso tudo. Escreve. Hã? Se tu fores daquelas pessoas que neste momento já estás num estado de consciência um bocadinho, já expandiste assim um bocadinho a consciência, tu começas a ver para que é que eu sofri isto? Né? Porque muita gente diz que nós estamos aqui para aprender. E eu vou dizer assim, estás mesmo cá para aprender? Ou simplesmente, eu quero que tu penses, quando tu escreves a lista, se tu te adaptaste àquilo. Muitas vezes a gente se adapta. Por exemplo, há muitos casais, e isto é o pão nosso de cada dia, em que eles estão juntos durante anos. Né? Um casal, marido e mulher, estão ali durante anos a viver um com o outro, suportando-se um ao outro, odiando-se um ao outro, traindo-se um ao outro, entre um milhão de coisas, né? Agredindo-se um ao outro. As pessoas aí nesses estados, eles se adaptam, porque têm medo de sair, porque não sabem para onde ir, porque esta casa é de não sei de quem, e depois e é por causa dos filhos, e é por causa de não sei quantos, e ficam ali nessa situação durante a vida toda. E as pessoas dizem assim, estás aí para aprender? Não, tu adaptas-te à vida. É o teu método, é o modo, estás em modo de sobrevivência. Certo? Eu estou a sobreviver. E eu, como estou em modo de sobrevivência e estou no campo inimigo, eu vou-me adaptar, eu vou-me encolher, eu vou ver, vou montar uma estratégia para que não seja, entre aspas, aniquilada. Certo? O que chamam de aprendizagem, a maior parte, e desde o meu ponto de vista, é adaptação à selva em que nós estamos. Este mundo é uma selva e tu te vais adaptando à selva. Que os teus amigos são assim e assado, então tu adaptas-te aos teus amigos. Ai não, eu estou a aprender, eu estou a evoluir. Não estás a evoluir de nenhuma maneira. A evolução não existe. Existe uma adaptação ao terreno onde tu estás. Hã? Que tu depois tenhas uma consciência superior daquilo que está a acontecer, isso já é outra coisa. Hã? Quando começas a ver que isto tudo é controlado por NPCs, pessoas, cada um com as suas características, né?
Cada um com a sua personalidade, cada um com a sua panca com a sua pancada, pessoas que são pobres, ricas, que agem de uma maneira ou de outra, né? Tu tens que te adaptar ao meio, então aí tu já vês que tu não estás aqui para evoluir. Mas eu quero que tu leias depois a lista e depois digas-me alguma coisa. Dizes-me, para quê? Para que foi isto? Para quê? E mesmo que tu tenhas passado por um período muito, muito negativo e depois ultrapassaste isso, diz-me como é que tu ultrapassaste isto? Tu foste-te adaptando. Tu foste vendo métodos para sair daquela situação para ir para outra melhor. Tu não evoluíste. Tu adaptaste a tua vida. Tu escolheste outro modo de viver. Tu mudas a tua maneira de pensar. Para quê? Para fugir de um estado para ir para outro. As pessoas chamam isso evolução. Eu chamo isso consciência. Eu estou consciente do que está-me a acontecer. É a mesma coisa. Eu estou a viver numa barraca e eu quero viver numa casa normal, numa casa com condições. Isso é evolução. Na cabeça de alguns pode ser. Mas eu estou-me a adaptar para estar numa situação melhor. Eu vou agir para que as coisas melhorem. Mesmo quando tu começas a cometer erros na tua vida, caralho, chega uma altura em que alguma coisa acontece contra ti e aí tu dás consciência. Epá, espera aí. Aí sais do NPC. Sais do estado de estupidez do NPC, desse programa, e tu dizes assim, espera aí, eu estava a fazer a mesma coisa aos outros, e agora que me fizeram a mim, eu não gostei. Normalmente, isso é difícil que as pessoas despertem, né? Mas é preciso levar muita cacetada para a pessoa ficar consciente. Mas quando tem essa consciência, começa a dizer, eita, já não vou fazer mais isto, porque isto causa dor. E se causa dor, causa desconforto, então eu vou mudar. A pessoa está a evoluir? Não. A pessoa ficou consciente. Já não está... Começa-se a conectar à sua consciência. Começa a ver o mundo real. Então, começa a se adaptar à sua consciência. Aquilo que a consciência está a dizer. E conforme nós vamos andando, conforme nós vamos sendo mais conscientes, a gente vai vendo o mundo de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, uma maneira como eu vejo este mundo. Não quer dizer que eu esteja certo. Isto eu também tenho as minhas dúvidas. Mas é outra forma de pensar. Possivelmente vocês não encontrem muitas pessoas que pensem assim como eu. Não é? Que tenha várias ideias, vários caminhos, várias formas de pensar. Não é? Então é bom que vocês também metam isso na equação. E vocês também, quando vocês fizerem a lista, vocês vão dizer assim, espera aí, além disto que se passou, e eu não sei para que me passou, para que o meu pai deu-me 50... deu-me tanta coça? Por que ele me bateu tanto? Por que ele me tratou como um bicho? Mudou alguma coisa em ti? Simplesmente fez da tua vida mais miserável. Tinha alguma lógica isso acontecer? A tua evolução? Não. De nenhuma maneira. Não tem sentido nenhum evoluir dessa maneira. Não tem sentido nenhum ser um bicho, uma pessoa psicopata, uma pessoa maltratadora. Não tem sentido nenhum a pessoa viver com pessoas como essas. Não tem qualquer sentido trabalhares em um trabalho de escravo toda a tua vida a ganhar o ordenado mínimo. Não tem sentido viver na miséria. Não tem. Vocês dizem que é evolução?
aí vocês têm que ganhar consciência e ver se vocês são NPCs conscientes ou não. Ou se vocês estão simplesmente têm algum tipo de entidade dentro de vocês que vos faz agir de uma maneira ou de outra. Mas isso vai ser um bocado difícil. E por outro lado, vocês têm que ver que este mundo, além de existirem outras pessoas que dificultam a vossa vida, que em um princípio, desde o princípio, são os vossos pais, são os vossos parentes, depois já é o vosso patrão, já são os vossos amigos, já é a própria instituição escolar, de educação, né? Todos esses programas na tua cabeça que vão fazer que vocês ajam de uma maneira ou de outra. As religiões, né? E aí existem umas religiões que parece que o amor não existe, só existe matar as outras pessoas, as pessoas que não forem iguais a nós, que não tiverem os mesmos pensamentos, são impuras. Então podemos matar que não se passa nada. Vemos isso, né? Como as violações que andam por aí à torta e à direito, de um certo grupo de pessoas de uma certa nacionalidade, ou de certas nacionalidades, né? Porque a religião deles diz isso. Então vemos que já, além disso, os NPCs estão a ser programados de uma maneira estúpida, né? E vemos que são seres totalmente inconscientes. Ou são inconscientes, ou são NPCs totais. Né? Portais orgânicos, com entidades lá dentro, ou com seres de outro, sei lá, do que seja, de outra espécie. Não é muito consciente de si. É muito baixo, muito baixo. Por outro lado, vemos que este mundo existem as próprias catástrofes naturais. Né? Existe terremotos, existe tempestades, ciclones, existe muitas vezes seca, ou prontos, faz com que isto, né, as pessoas sofram de uma maneira ou de outra. Né? Então, depois temos os políticos, que criam as próprias guerras, que criam as crises, né? Sempre mandados pelos de cima. Então vemos que nós, além daquilo que nós escrevemos no papel, existem outros fatores que nos condicionam se nós vamos viver, se podemos estar felizes ou se não. Se o meu país estiver em guerra, eu não vou estar contente, de certeza absoluta. Eu vou passar miséria. Agora, por que razão tu tens que passar por isso? Hã? Eu quero que tu penses. Eu quero que tu penses e aprofundes se isso tem algum sentido. Tu olha para ti e diz assim, tem sentido isto que eu vivi? O que é que eu ganhei com isto? O que é que eu ganhei? O que é que eu ganhei estando aqui? Vivendo desta forma. O que é que eu ganhei? Que apareceu alguém na minha vida, uma mulher ou um homem, e esta mulher fez a minha vida um desastre. Por exemplo, o que é que eu ganhei com isso? 5, 10, 20 anos de sofrimento. Por que razão tu não conseguiste sair dessa situação? Porquê? E depende do país em que tu vivas. Né? Alguns países existem mais ajudas, outros menos. Outros nem tens palavra. Nem tens decisão. Agora a pergunta é: quem tu és? Vale a pena viver aqui? É uma pergunta que eu faço. Vale a pena pagar com este sofrimento, ter uma experiência aqui? E a pergunta do Euromilhões: o que é que aprendestes? E para quê? Para quê? Porque nós somos seres humanos. A alma, por muito que há aí muita boa gente que pensa que a alma também são as emoções e os pensamentos. Não. A alma não tem emoções nem tem pensamentos.
Porque essa alma não tem corpo mental e não tem corpo emocional. Esse corpo mental e emocional é este corpo. Eu digo-vos uma coisa, eu acho, pode ser que, que o grande engano esteja sujeito a esta parte do corpo emocional e do corpo mental. A alma, uma vez que a alma comece a empreender este caminho, porque a alma, a forma como eu vi a alma é totalmente. A alma, a alma não tem que agir desta maneira. O que eu vi, a experiência que eu tive com uma alma, aquela informação que me veio, é que a alma é um ser aventureiro. É um ser que procura experiências. Que tem experiências, mas ele não tem que passar por isto. Eu penso que isto realmente, este metaverso é uma trampa autêntica. Porque uma vez que as almas entrem neste tipo de reencarnações, o que vai acontecer é que ele entra dentro de um corpo humano, ok. Depois, uma vez que entra dentro do corpo humano, sai, quando morre, sai como um corpo emocional e um corpo mental. O que eles chamam o espírito, certo? Só que antes, porque este corpo mental e emocional ou este corpo astral, o que acontece é que esse corpo demora 300, 400 anos ou 600 anos a destruir-se, a desaparecer, para voltar outra vez à alma normal. O que é que acontece? Antes de que isso aconteça, como tu, quando morrestes, levas o corpo mental e levas o corpo emocional, levas essa informação contigo, então tu passas pelo umbral ou pelo purgatório, vais para os hospitais militares, vais para os hospitais e nesses hospitais eles dão-te aquela aguinha do esquecimento. Tu vais-te esquecendo do que é que passaste aqui e começam-te outra vez a preparar-te para voltares para a reencarnação. Então tu entras dentro deste ciclo uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, até que tu te des conta, até que a tua alma, de certa maneira, tem que despertar, tem que dizer assim, já chega de sofrimento. Já chega. Basta de sofrer. E se tu não foste uma pessoa que sofreste muito, ou que estás num país na Europa, ou que estás num país desenvolvido, onde não se passa muito, ou numa cidade muito pacata, tudo muito bom, mas vê o mundo com os olhos das outras pessoas. Tu vais ver, existe mais miséria. Muita, muita miséria. Muito, muito sofrimento. Mais do que aquilo que tu pensas. Essas almas, por que razão estão a passar por essa miséria? O que é que eles ganham com isso? Porque tu, antes do corpo astral, quando tu morres, o teu espírito voltar ao normal, voltar à alma, não é? Antes deste corpo emocional e mental se desfazer, antes disso, já te estão a lavar o cérebro para que tu voltes outra vez para aprender. Tu não tens tempo para pensar. Eles sempre te vão dizer que estás aqui para aprender. Então, como tu não tens tempo para pensar, é por isso que tu tens que despertar aqui, com este corpo físico. Não é do outro lado. Do outro lado, eles vão te dar a aguinha do esquecimento. Tu já não vais sentir nada. Tu vais ter saudade, tens as tuas memórias, os programas, mas eles vão te comer a cabeça de uma tal maneira, porque lá vai ser... vão-te manipular, prontos. E depois com a aguinha do esquecimento, lá vão-te pôr outra vez na rodinha da reencarnação, vão-te dar 1, 2 ou 3 corpos para escolher, eles sempre vão-te dizer, olha, escolhe este que este é o melhor. E é aquele onde tu vais sofrer, onde a tua alma vai ficar totalmente destruída. Muitas das vezes as almas, quando
quando saem daqui, saem totalmente destruídas, porque como estão dentro do corpo mental e emocional, simplesmente ficam caos, e aí, e aí continuam sempre aqui, até que chegam um dia e dizem assim, chega, já chega. Não quero mais estar dentro desta roda que nunca, nunca vai terminar. Se tu não decides sair. Essas pessoas que dizem aí que as pessoas vão sair, eu também não sei. Eu penso que dá para sair daqui. Mas tens que ser consciente, tens que fazer o teu trabalho. Tens que ter consciência. Se tu fizeste a tua lista, olha bem para a tua lista. E vê, se tu foste uma pessoa que sofreste muito, em muitos aspectos, pergunta-te porquê. Pergunta-te porquê é que tu não atinges certos objetivos. Porquê é que tu, em muitas áreas, estás tão limitado. Pergunta-te. Somos todos iguais? Não, não somos todos iguais. Neste metaverso existem muitos programas. Cada vez que nós... para cada avatar existe um programa. Eu estou a falar um programa, mas com milhões de programas. Né? E depois, mais os programas que te vão instalar durante a tua vida, durante a tua infância, né? até morreres. Por isso, dos 0 aos 6 anos, esses programas que as crianças vão receber são os programas que vão, de certa maneira, influenciar na sua vida futura, quando forem mais velhos. Então, depois de velhos, muita gente não muda. Não muda. Não vai mudar. Eu estou a falar em termos de capacidades. Se tu, quando foste pequeno, os teus pais te rebaixaram a 0, realmente quando fores adulto, tu vais lutar toda a tua vida a lutar para sair desse estado. E tu não sabes porquê. Então, olha um bocadinho para o teu passado e tu vais ver que esses programas estão instalados de raiz, dos 0 aos 6 anos, e depois dos 6 até aos 10, 12, também existe aí um período em que também se instalam muitos programas que vão influenciar a tua vida futura. As tuas decisões, para onde é que vai ir a tua vida, se vais ser pobre, se vais ser rico, se vais ser uma pessoa de sucesso, aí vai-se dar muitas decisões. Já são 42 minutos. Eu tinha tantas ideias, antes de me sentar aqui, eu tinha tantas ideias para vos contar. É uma pena porque agora não me está a vir as ideias ou essa informação. Mas, assim, para resumir, é isto. Não tenho muita mais nada para vos contar. A única coisa que vocês têm de ter consciência, né, a partir de agora é: sou um NPC? Estou a agir como um NPC? Sim ou não? Pergunta-te. Eu sei muito bem daquilo que eu fiz. Eu sei que houve muitas alturas que eu fui um autêntico idiota. Agi de uma maneira ou de outra. Eu pus-me a perguntar porquê que eu estava a agir assim. Porquê que eu não estava consciente daquilo que eu estava a fazer? Porquê? Qual era a razão? Até que um dia eu fiquei consciente em uma situação e eu disse assim: raios, como é que eu joguei nesta porcaria de jogo? Isso chama-se evolução? Não, chama-se consciência. Porque tu precisas de pensar. E por isso é que eu vos estou a dizer, a única maneira de tu despertares é refletindo sobre os teus atos. Aquilo que tu fazes. Isto que eu estou a fazer aos outros está bem? Se tu não sentires nenhuma empatia pelos outros, meus amigos, és um NPC total. És uma pessoa que tens em relação a este assunto, a tua consciência está muito baixa. E isto faz-me pensar agora, para terminar, um assunto agora que no outro dia estive a falar com uma amiga. E vocês sabem que dentro dos relacionamentos sempre existe
problemas, entre aspas, né? Sempre existem discussões, pá, não existem casais perfeitos. E a pessoa, pronto, te contou-me alguma coisa, tal, e o seu marido, de vez em quando, tem, pá, não sei, diz coisas mesmo fora do normal. Não é? Tem discussões do nada, não respeita, rebaixa a pessoa. E eu digo assim, bem, e depois mais tarde, passando uma hora, duas, pede desculpas. E isto é sempre assim, sempre assim. E eu digo assim, olha, a pessoa, desde o meu ponto de vista, está a agir como um NPC. Como um narcisista. Como um psicopata. E isso, ser narcisista e psicopata, são traços de personalidade de um NPC com muita baixa consciência. Ou com entidades dentro. Ou com o que seja que eles sejam. Porque tu, se não sentes respeito, se tu não respeitas a outra pessoa, se tu rebaixas a outra pessoa, se tu queres submeter a outra pessoa, se tu não valorizas a outra pessoa, meus amigos, és um NPC com muita baixa consciência. Ou simplesmente não és o que és. Um NPC com os programas todos tontos. Bem, se tu estás a ver este vídeo até aqui, possivelmente não és nenhum NPC. Mas existem os NPCs, por incrível que pareça, eles imitam as outras pessoas. Por isso é que nós, quando vemos algum NPC com muita baixa consciência, ou sem consciência, só com o seu ego, e nós vemos que ele está a agir um bocadinho falso, nós dizemos assim, aqui alguma coisa errada. É o NPC a tentar ser simpático. Bem, isto são outras coisas. Isso é simpático, toda a gente, né? Todos nós de vez em quando. Bem, vou, não quero, hoje não estou muito bem, mas vou tentar fingir-me ser simpático. Claro que a outra pessoa vai notar. Mas eu vou dizer uma coisa. Houve uma altura também de montar algo. Isso também, isso há muitos casos por todos os lados, mas tu tenta encontrar os teus. Mas houve uma pessoa que estava a se separar. Havia problemas, eles estavam a namorar e estavam um bocadinho. Havia ali as coisas entre separar-se e não separar-se, estavam a se querer separar. E depois esse homem foi falar com a irmã dela. E a sério, estava lá, ele disse assim, estava a chorar, baba e ranho, eu amo a tua irmã, eu quero viver com ela. E de repente, a sério, estava a chorar. Essa pessoa contou-me que ele estava a chorar, baba e ranho. De repente, recebeu uma mensagem de um amigo. Ele fez assim, olha, tenho que me ir embora, tenho um amigo, tchau. A outra, a irmã dessa, olhou para ele, tudo aquilo era farsa. Assim é como agem os NPCs. Com esta naturalidade, com este engano. Evidentemente, nós não podemos, sinceramente, é um bocado difícil descobrir quem são os NPCs se tu não tiveres uma capacidade de ver um bocadinho mais além. Não é? Há pessoas que conseguem ver se a pessoa tem uma alma, se a pessoa tem se existe uma consciência, se a sua consciência está mais elevada, porque através da energia, das coisas, da sua aura, a ver se tem aí um espírito lá dentro, o que seja. Existem pessoas que conseguem ver isso? Sim. Agora, a maior parte não é? Eu por muito que eu seja um pouco sensitivo, há certas alturas que eu noto qualquer coisa, e vocês também notam, não é? Vocês notam que há ali alguma coisa errada, mas vocês não sabem o que é. Então, é assim. E depois também existem os vampiros emocionais. Então, existem vampiros emocionais. Tu podes ser um vampiro emocional, mesmo que sejas uma pessoa consciente. Se alguém morreu, se a tua namorada te deixou, tu ficas naquele estado. Se tu não fores consciente e deixaste de cair e depois vais vomitar isso para outra pessoa, tu vais roubar a energia.
e depois tu ficas nesse estado durante muito tempo se tu não fores consciente disso. Eu, por exemplo, o que eu faço? O que eu faço quando encontro essas pessoas? Primeira coisa que eu digo, contaste-me uma vez, vais voltar outra vez a contar a mesma coisa, eu digo, tchau, já me contaste isso, muda o disco. E a pessoa vai ter de encontrar outra coisa. Se ela quiser continuar, tchau, tchau, para, já me contaste isso, volta, podes-me contar outra coisa. Isso não, isso já me contaste uma vez. Porque a pessoa vai te repetir a mesma coisa durante horas, até te chupar a energia toda. Então tu tens que dizer sim, tens que mandar logo na cara. E quando tu começares a sentir que já estás a ficar um bocado cansado, né? Já vês que já. Tu sentes o incómodo, tu dizes, olha, tenho que me ir embora. E a pessoa vai dizer, não, espera mais um bocadinho, não sei quanto. Tu vai-te embora. Vai-te embora que vai-te chupar a energia toda. E existem muitos vampiros desses conscientes. Existem muitas pessoas que são inconscientes, mas há outros que são conscientes. Houve uma vez que eu vi num blog onde estavam a falar sobre os vampiros energéticos e depois tinha lá os comentários. Se vocês soubessem a quantidade de comentários que existia lá, de pessoas que estavam conscientes que roubavam a energia dos outros e estavam todos contentes e que achavam isso normal, vocês ficavam surpreendidos. Procurem aí pela internet vampiros energéticos, blog. Com certeza vocês vão encontrar esse blog. E vocês vejam lá nos comentários e vocês vão dizer assim, caralho, afinal existem mais vampiros energéticos conscientes, se calhar do que inconscientes. Então vejam bem. Meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido isso. Se vocês não fizerem isso que eu vos disse, que é colocarem no papel tudo isso que vos aconteceu durante a vossa vida, tudo aquilo que eu já vos disse anteriormente e muito mais, vocês vão se surpreender. E se vocês refletirem, aprofundarem isso, começarem a fazer perguntas incómodas, para quê? Porque vale a pena. Se eu sou este corpo humano, o que é que a alma ganha com isto? Não ganha nada. Zero. Para que é que a alma precisa disto, destas experiências? Para nada. Dentro do caminho, dentro deste simulador, deste engano, isto é necessário, mas não é para nós, porque isto é um roubo de energia. Então, este metaverso se tem que auto-alimentar da nossa energia. Ou pelo menos é uma das formas de se alimentar. Isto está a alimentar alguém. Eu também não vou agora para temas de conspiração, mas cabe-vos a vocês serem pessoas mais conscientes. Que a gente tenha, em alguns períodos da nossa vida, assim, um desbalance, é normal. Mas temos que ser conscientes. Eu estou a fazer isto, mas sou consciente. Okay? Eu estou a passar por este período, mas eu sou consciente. Aí vocês vão ver que não vale a pena viver dentro deste metaverso, dentro desta realidade, desta fantasia. Recordem que tudo o que acontece na vossa vida está condicionado a este corpo emocional e a este corpo mental. Isso não é real. Não é real. Tu estás a experimentar isto, mas não é real. E eu vou-vos agora contar mais, agora para terminar, vou-vos dizer outra coisa. Eu num dos últimos vídeos eu falei sobre a minha experiência que eu tive de ir para dentro, ficou como se fosse um metaverso, ir lá para um sítio qualquer. Certo? Vejam aí no meu vídeo. Então, entendam uma coisa. Nessa experiência, eu depois de eu ter feito o vídeo, eu fui refletir mais um bocadinho e digo, rapaz, devia ter falado sobre isto. Porque, recordem, vocês já viram um cabo de fibra óptica, certo? Vamos imaginar que isto é um cabo de fibra óptica. Ok? E aqui tem uma luzinha. Vamos imaginar que tem aqui uma luzinha. E esta luzinha é a nossa glândula pineal. Certo? Que é o que faz com que, claro, está além do nosso computador que está aqui, né? Dentro, isto está ligado
e nós conseguimos ver tudo. Esse cabo é uma teoria que eu tenho, é que quando eu tive essa experiência, é que é como se nós estivéssemos ligados. Existe, não sei que tipo de tecnologia que é, mas também pode ser um capacete, que é o mais fácil de gente poder visualizar. Eu tenho aqui um capacete de realidade virtual, no momento em que está conectado ao meu cérebro, vamos imaginar que é outro corpo em que eu entro, né? Vamos imaginar que tu compras uns óculos de realidade virtual, um capacete. Tu metes o capacete, certo? E vais entrar dentro do jogo. Ligas ao computador, começa o jogo e tu começas a ver o jogo. Então, nesse momento, conecta-se ao teu cérebro e o teu cérebro pensa que tu estás dentro do jogo. E nós sabemos disso. Para quem já experimentou. Aqueles que não experimentaram, experimentem e vocês vão ver como vocês pensam que estão dentro do jogo. Vocês se assustam quando aparece um monstro. Ai, que susto! Né? O cérebro interpreta isso como se fosse real. Quando tu estás a cair, por exemplo, tu cais de um prédio, quando aquilo simula que estás a cair num prédio, o teu cérebro interpreta que está a acontecer. Então, imaginem que tu estás com um cabo destes, de fibra óptica, ligado, e tu pensas que estás a jogar dentro de um jogo real. Certo? Então, tu entras, o teu ser, que não sabes quem és, está do outro lado, entras dentro deste jogo, com este avatar, com estes programas emocionais, com estes programas mentais, tu jogas este jogo, mas tu não és este avatar, tu não és estes sentimentos, nem estes pensamentos. Simplesmente é a característica do jogo. São os programas do jogo. É assim como o jogo foi criado. Só que tu acreditas que isto tudo é real. E enquanto tu não te desconectares, não sais daqui, meu amigo. Por isso, a experiência que eu tive anteriormente, eu vi o túnel como se fosse um túnel, quando eu disse que metia assim as mãos, depois vi tudo quadrado, as quadrículas, e depois houve como se fosse um túnel do gusano. A mim pareceu-me que era como se fosse um cabo de fibra óptica, e quem está do outro lado é o jogador. O jogador real. Não este, mas o jogador real. Então, meus amigos, com esta última informação, vou-me despedir de vocês deste vídeo. Espero bem que vocês tenham gostado. Se não gostaram, deixem o vosso dislike. Se gostaram, deixem o vosso like. Todos nós somos NPCs. Mais conscientes, menos conscientes. Entendam isso. Vocês ainda não conseguiram entender que todos somos NPCs? Parabéns. Se és daquelas pessoas que gostam da New Age e dessa da quinta D, e que estamos aqui para evoluir espiritualmente, tenho muita pena por vocês. Cada um segue o seu caminho. Esta possivelmente não é a nossa primeira experiência aqui nesta matéria. Né? Cada vez que a gente entra para aqui somos sempre diferentes. Nunca sabemos quem somos. Então, meus amigos, quando a gente morrer, se voltarmos aqui, já não vamos saber quem é que nós fomos. Por isso, como este mundo está tão denso, não é? É denso, para a gente estamos tão desconectados daquilo que realmente é o real, não é? Aquilo que nós realmente por que razão é que isto está a acontecer, não é? Porque é que isto realmente acontece? As perguntas normais, porque é que estamos aqui, né? Qual é a razão? Né? Enquanto nós não sabemos essa informação toda, nós só pensamos que seja assim. Né? Mas não acreditem em todas as pessoas que digam isto é assim, porque não é assim. Há certas coisas que a gente pode chegar bem perto da verdade, mas há outras que há muitas interrogações. Então, meus amigos, para aquela pessoa que já foi para o outro lado do túnel, entre aspas, não é do túnel, para aquela pessoa que já sabe o que é uma consciência, se tu alguma vez já te viste como consciência, tu sabes que aqui não é nada, é real. Infelizmente é assim. E uma vez que a gente morra, a gente simplesmente deixa de viver esta vida e morreu. Meus amigos,
Está quase a ficar 1 hora. Por isso, como eu sempre digo, confia. Desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem. Até ao próximo vídeo.